Depois da proclamação da República, a casa teve seus altos e baixos. Foi abandonada, restaurada, depois virou residência oficial para os ministros da guerra. Em 1953, a casa ganhou um nome, Palacete Laguna, uma homenagem aos brasileiros mortos na Guerra da Tríplice Aliança. O nome Palacete Laguna deu uma imponência ao local, mas a função de maior nobreza aconteceu em 2000, quando esse espaço virou um centro de preservação da memória militar. Uma das primeiras pesquisas realizadas aqui foi com base em história oral. Os elementos que nos eram interessantes e escolhidos e voluntários entrevistados, e a fase seguinte é transformar essas entrevistas em textos degravados para que sejam publicados, então, os livros com essas entrevistas. Os relatos são a história viva e as entrevistas feitas pelo projeto viraram publicações. Foram mais de 30 livros para lá de 500 entrevistas, uma forma de preservar a memória nacional. Uma das pesquisas foi sobre 1964, que rendeu mais de 15 volumes. Essas pesquisas foram na época que o general Gleuber era o nosso ministro e depois comandante da Força. Isso ocorreu em maio e outubro de 1999, nomeados 2 projetos iniciais. FEB, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, e a Revolução de Março de 1964. Então, esses foram os 2 projetos que deram início a esse trabalho feito em diversos grandes comandos do Exército no Brasil. Mas a história militar tem muito mais a ser pesquisada e documentada. Hoje, além do registro histórico documental, vários projetos são realizados no Palacete Laguna. Um deles é o de pesquisa na área de heráldica e medalhística. A heráldica, ela trata dos símbolos da cultura militar. Então, nós, militares, possuímos alguns símbolos, como, por exemplo, as bandeiras, os estandartes, os brasões, os distintivos das organizações militares, que, por uma questão de preservação das tradições, nós não podemos fazer invenções, né? Então, nós temos que respeitar aqueles que eram utilizados pelos nossos antepassados. Junto da seção de heráldica existe uma parte da medalhística, que é a medalhística histórica. É o estudo das condecorações de outras épocas e a proposta de novas condecorações quando há necessidade delas serem criadas. Um centro militar de pesquisas não pode deixar de ter uma biblioteca especializada em história militar. São mais de 9.000 títulos, incluindo periódicos. Alguns exemplares são raríssimos, como este de 1907, sobre a Guerra do Paraguai. E a biblioteca é aberta ao público. E aqui no Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército também são realizadas pesquisas na área musical. O setor de musicologia trabalha para preservar os valores em cada obra musical militar. São marchas, toques de cornetas, hinos. O Centro de Pesquisas também se preocupa em registrar passagens históricas importantes, como esta que mostra Malé no comando da Batalha do Tuiuti, uma das mais importantes batalhas da Guerra da Tríplice Aliança, que foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Um trabalho cuidadoso e precioso. As pesquisas realizadas aqui fazem parte da história do Brasil, da nação, do brasileiro. Importante para os militares e para toda a sociedade. Que o povo brasileiro, as pessoas precisam conhecer a sua história. O povo que não tem memória não consegue visualizar seu futuro. Por isso, a importância da história. E a história militar ligada, entranhada na história da nação. É importante isso.